Jacques, veja bem, há uma diferença muito grande de trindade para unicidade. A unicidade, a nossa fé, na verdade, ela é uma fé monoteísta, que é a unicidade. O que é uma fé monoteísta? É a crença em um único Deus, ou seja, só existe um Deus. Esta é a fé monoteísta, que é a mesma fé de Israel. A trindade é uma fé na existência de três seres. Então, ou seja, se a gente acredita num Deus trino, nós estamos acreditando que existe três deuses. Então, a doutrina da trindade, ela induz as pessoas a crerem dessa forma. A fé monoteísta, que é a nossa fé, que eu já falei que é na existência de um único Deus, nós cremos em um único Deus com três manifestações. Distintas? Não, três manifestações, não é pessoa. Ou seja, o mesmo Deus, lá no princípio da criação, manifestou-se como Pai. Por que Pai? Porque foi quem criou todas as coisas. Depois, no decorrer do tempo de Deus, aí Deus se manifesta em carne, o mesmo Deus se manifesta em carne como Filho. Depois do Filho, que Jesus morreu e ressuscitou, manifesta-se mais uma vez o mesmo Deus em Espírito. Então é um Deus com três manifestações. E a doutrina da Trindade ensina que são três pessoas, inclusive diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Devido a isso, o que é que as pessoas fazem? Detonam a minha igreja dizendo, não vá ali porque aquela igreja não crê no Espírito Santo. É isso que eu ia perguntar agora, porque com um posicionamento desse, automaticamente as pessoas dizem, olha, está desprezando o Espírito Santo. Se existe alguém que crê no Espírito Santo, sou eu. Para onde ia eu se eu não cresce no Espírito Santo? Mas nós cremos no Espírito Santo da forma que eu estou dizendo, não com uma outra pessoa. Porque eu pergunto para essas pessoas, por que que Deus, um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas do céu e da terra, precisa de outro Deus todo-poderoso ao lado dele? Você acha que tem? Não. A Bíblia diz que não, e nós vamos ver. Mas aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O senhor aqui não está enxergando que há uma pluralidade aqui que está se referindo ao Pai, o Filho e o Espírito Santo quando eles falam façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele tinha mais alguém com ele. Tinha mais alguém com ele, com certeza. Agora, veja bem, Jacques, eu posso dizer que era o Filho e o Espírito Santo, se a Bíblia não diz? É aí onde está o erro das pessoas. Eu não posso jamais pregar algo quando se trata de Deus, das coisas espirituais, se aquele que conhece todas as coisas não falar, não revelar na sua palavra. Então, o problema é que eu vejo as pessoas leem a Bíblia e eles mesmos tiraram as suas próprias conclusões. A Bíblia vai apontando para aquele plural, façamos, desçamos, confundamos, vai apontando para seres angelicais, ou seja, anjos. Quando a gente vai, vamos lá para o livro de Isaías. Quando Isaías foi consagrado, escolhido, no capítulo 6, foi escolhido para ser consagrado como profeta. Isso aqui é forte demais. No capítulo 6, versículo 1, Isaías começa a dizer a revelação que teve. Olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aí eu pergunto, cadê aqui a Trindade? Porque a Trindade diz que o Pai são três tronos, o Pai está lá sentado no meio,
e o Filho de um lado e o Espírito Santo de outro. Eu estou falando que coisas que eu já ouvi com meus ouvidos, pessoas pregando dessa forma. E defende. Então o que acontece? Mas aqui eu pergunto, se fosse dessa forma, será que Isaías não tinha visto os três? Por que que ele só viu um? Mas veja bem, prosseguindo na leitura, vou ler novamente do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem Isaías viu ali? Isaías viu os serafins. E o que é que acontece? Se prossegue aqui essa história, você vai lendo versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, que eu não estou lendo, claro que é para ganhar tempo. Aí só um minutinho. E quando chega aqui, ó, no versículo 8, depois disso, ao que está escrito, depois disso, ouvi a voz do Senhor, não é dos senhores, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Nós quem? De acordo com o capítulo aí, tem o que? Os serafins também? Os serafins estavam no templo, estavam diante de Deus. Diante de Deus. E esse nós que Deus falou aqui se refere a quem? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou os serafins estão ali? Então esse serafim foi... Jesus criou ele, ou Deus criou ele somente nessa época aqui para dar essa visão a Isaías, ou foi lá no princípio da criação?